Então chegamos, enfim, à última questão do ITA 2020-21. A questão 15 é uma questão muito tranquila, vai dar pra gente discutir bastante conceito que a gente já começou na última aula. Ficou uma aula muito corrida na última, né? Eu acabei passando por cima de muitos conceitos que eu queria falar com algum mais um rigor maior. Hoje nessa aula vai dar pra retomar algumas coisinhas, tá certo? Vou ler aqui, a gente vai discutir ela bem rápido, é uma questão bem tranquila. Considera uma bobina circular de 200 voltas e 5 centímetros de raio localizada em uma região onde existe um campo magnético uniforme de 1,25 Tesla. A espira encontra-se inicialmente paralela ao campo magnético e é girada em 1/4 de volta em 15 milissegundos. Assinale a alternativa que contém o valor que melhor representa a força eletromotriz média induzida na espira durante o movimento de giro descrito. Certo? Questãozinha tranquila. Vamos só retomar os conceitos, revisar os conceitos aqui. Bom, é uma questão de lei de Faraday, né? A lei de Faraday é uma lei muito complexa, uma lei muito matemática, né? Mas uma lei de um resultado muito bonito. Eu considero ela a mais bonita das equações de Maxwell, mas no seu formalismo, né? Assim que você aprofunda nela, né? Mas vamos falar dela de uma maneira ensino médio, né? Superficial, tentando não nos apegar a integrais, a rotacionais e tudo mais. Então vamos só relembrar alguns conceitos. Isso aqui a gente falou na última aula, né? Quando eu tenho uma espira, quando eu tenho um formato, né? Uma superfície que seja, e por ela está passando campo magnético, né? Atravessando ela, paralela a ela, tanto faz. Eu vou poder traçar um elemento normal, né? Ao meu campo magnético, que eu chamo de um Nzinho, né? Então deixa eu escrever aqui. Eu posso traçar um Nzinho aqui em relação ao meu campo magnético aqui. Nzinho. E aí tomando junto ao elemento de área, né, um elemento de área que eu chamei aqui de dl, mas eu poderia chamar de dA. dl normalmente remete a comprimento mesmo, né, eu poderia chamar de dA, por exemplo, sem problema nenhum. Eu posso fazer o produto interno entre os dois, né, e isso através de uma integral vai acabar me retornando essa igualdade que a gente viu, a gente chegou a discutir isso na última aula, né? Vocês se lembram? A gente chegou até a falar sobre isso e eu ainda até comentei com vocês que no caso do ensino médio a gente acaba tomando a maioria das coisas como constante, né, para a gente poder facilitar essa conta. Então a gente acaba vendo que esse campo aqui ele vai só se comportar mesmo como um campo que vai multiplicar aqui pela sua unidade de área, né, que normalmente vai ser uma figura que a gente já conhece, né? Na última aula foi um círculo, uma esfera, nessa aula também vai ser, né? Então a gente vai multiplicar por uma unidade de área e vai ter, obviamente, como estou fazendo o produto interno entre eles, vai ter ali um cosseno entre eles, né? Isso aqui vem lá das propriedades, né, que a gente viu em trabalho, vocês lembram disso, né? Quando a gente faz uma multiplicação, produto interno de dois vetores, ele o resultado físico disso, além de ser uma projeção, né, além de ser uma sombra de um vetor sobre o outro, tem que ter esse cosseno de θ, né? Analogamente, quando a gente faz no vetorial, a gente vai ter que aplicar um seno θ, né? Mas vamos sem enrolação, né? Isso aqui a gente comentou muito na última aula. Acho que essa parte aqui já ficou bem completa da última aula. Então vamos agora partir para ideias novas, né? Vamos sofisticar esses conceitos que a gente já trabalhou. Então aqui essa representação aqui, eu achei ela muito bela. A primeira vez que eu vi ela, eu já tinha visto ela semelhante, eu acho que foi no livro do Dance, só que quando eu vi ela no YouTube, num canal que eu gosto muito, que eu vou até deixar aqui no link, no canal iFísica, eu achei essa explicação formidável, né? Muito elegante. E eu tentei aqui, óbvio, enxugar o máximo de conceitos matemáticos dela para deixar ela acessível, né, para a galera que está fazendo vestibular. Mas vamos pensar, vamos usar a mesma ideia que o canal iFísica usou, que é assim, eu tenho um ímã, né, aqui você está vendo meu polo sul, meu polo norte, né, eu acho que deveria ser o inverso aqui, mas enfim, tem meu polo sul, meu polo norte, e eu tenho aqui uma espira que ela tem vários elétrons livres, estão vendo essas esferinhas aqui, são elétrons livres. Essa espira, então, vai se aproximar desse meu ímã com a velocidade vzinho. Bom, no momento que eu, assim, na iminência de movimento mesmo, assim que eu começo a movimentar minha espira, no exato momento, essa espira vai ter uma velocidade, óbvio, então essas cargas aqui
vão se mover com essa determinada velocidade, certo? Então, uma maneira de calcular a minha força magnética que está atuando nesse sistema é através daquela formulazinha que a gente já viu no ensino médio, né? A gente cansou de ver, na verdade, no ensino médio. A gente vê muito isso aqui no magnetismo, que é essa força magnética, nada mais é que o módulo de Q. Esse Q, normalmente, que a gente está falando da carga elétrica, né, aqui dentro, então é o Ezinho, né, o módulo do Ezinho, vezes a velocidade, vezes o campo, aqui no caso o campo magnético, vezes o seno θ. Beleza, aí eu consigo fazer então uma associação dessa força magnética com a velocidade e tudo mais. Outra implicação muito interessante que eu tenho aqui é que se eu tenho um campo magnético sendo formado aqui, eu já sei que isso aqui também está me gerando corrente, né? Isso aqui está me gerando corrente, a gente viu isso também com algum certo rigor na última aula, então não vou adentrar tanto, mas guardem essas informações então. Conseguimos uma associação para a força magnética através da velocidade que está se aproximando do ímã. Bonito isso, né? Beleza, mas agora vamos fazer o oposto, porque se aqui eu só reformulei, né, que essa fórmula aqui acaba vindo dessa expressão aqui, mas é muito critério meu, não precisa se adentrar nisso não, só queria deixar mais completinho mesmo. Vamos voltar aqui à explicação que é bem bonita. E se eu mudo o referencial? Porque vocês sabem que na física tudo só funciona com referenciais. Isso dá um problema gigantesco quando a gente está falando em mecânica clássica, né, em relatividade geral específica. Referenciais é o que manda, né? A gente precisa ter um referencial muito bem estabelecido. Se eu olhar pelo referencial do ímã, agora que repare, se eu tivesse que desenhar isso daqui no referencial de Galileu, né? Não sei se vocês já estudaram isso, mas aí no caso aqui seria meu ímã, né? E aqui eu teria então minha espira se aproximando. Nesse caso, nesse referencial aqui adotado pelo ímã, repare que a minha espira então ela está parada. O que está movendo a direção da espira é o ímã. Né? O ímã está tendo a velocidadezinha Vzinho para a direita, certo? Então, se o meu ímã está tendo a velocidade Vzinha para a direita, vocês concordam que essas cargas aqui, elas não se movimentaram, essas cargas livres? Porque a nossa ideia, o nosso pressuposto anterior é que no exato momento, na iminência do movimento, essas cargas aqui, elas assumiriam a velocidade, que seria a velocidade que minha espira se movimentou. Nesse referencial, ela não se movimentou. E aí, como a gente faz, então, para associar a força magnética, vamos dizer assim, nesse campo? Porque existe uma força magnética, a gente sabe que existe. Esse campo está subordinado a uma força eletromagnética, uma força magnética e uma força elétrica também, consequentemente. Mas ele está associado a uma força magnética, isso é fato, a gente sabe disso, né? A gente tem um ímã produzindo campo, que está produzindo corrente. A corrente aqui existe, essa corrente aqui ela não vai deixar de existir porque eu não tenho velocidade, certo? Então, aí vem a grande questão, né? O grande formulismo de Faraday, que é lindo, né? É lindo, como eu disse aqui para você, nesse caso o nosso V é igual a zero, né? A gente tem o V da espira, eu não coloquei aqui, o V da espira, né, é igual a zero. Se o V da espira é igual a zero, eu posso afirmar então que minha força magnética na espira é igual a zero. Então, o responsável por gerar as correntes que eu estou procurando nesse campo, porque as correntes não podem sumir, é simplesmente a força elétrica. E isso é muito bonito, né? Então, eu de alguma maneira esquisita, eu consegui achar uma associação para a força elétrica e a força magnética. Repara, você consegue perceber isso? Não, porque repara, como a gente está falando de uma eletrodinâmica, né, os elétrons estão se movimentando, isso implica também... isso aqui só tem implicação porque eu não estou falando de eletrostática, mas se eu for entrar nisso eu vou ter que falar sobre rotacional, então eu vou pular essa parte aqui, também é outro preciosismo da minha parte, ignore isso daqui, tá? Vamos direto por isso aqui, porque eu quero que vocês entendam a associação, que é a mais fundamental nessa explicação, que é a mais bela que eu achei do canal iFísica, que é associar o referencial 1 com o referencial 2, ou seja, associar a força elétrica com a força magnética. Elas têm uma associação. Essa associação ela não é trivial de se ver a princípio, mas olhando por essa ótica, né, de que as cargas pararam de se movimentar no referencial 2, então quem se move é o ímã, a gente pode estabelecer uma relação de fluxo entre as duas. E aí, óbvio, isso daqui, eu aconselho quem gosta mais de preciosismo matemático, que vá no canal do iFísica e veja incompleto a explicação, a demonstração dele, que é linda, é muito bela mesmo.
mesmo. Mas basicamente o que eu vou ter aqui para poder associar essas duas é uma associação de fluxo. Eu vou traçar isso aqui como se fosse um cilindro, certo? Onde a minha tampa vai ser encarregada do meu fluxo, né? E eu vou fazer um produto vetorial que vai acabar me dando aqui como se fosse uma borda disso daqui, e aí dessa associação, é uma associação muito bonita que a gente vai ligar essa parte aqui lateral da tampa como o nosso segmento de V, né, que vai ser a velocidade que a gente adotou, vezes o dt, que é o tempo de percurso, né? Vai ser uma unidade completa do nosso movimento. Mas eu não vou tentar me adentrar muito nisso, porque eu só quero que vocês entendam que dessa associação bonita que a gente chegou de força magnética com força elétrica, a gente consegue chegar ao quê? Que a nossa força elétrica e a nossa força magnética estão intimamente relacionadas com uma força eletromotriz induzida. E aí, novamente, eu vou ter que retomar os conceitos que a gente já conversou nas outras aulas. Eu acho que eu falei sobre força eletromotriz, sim, quando a gente estava falando sobre circuitos RC, se eu não me engano, eu falei sobre naquela aula. Então, a força eletromotriz induzida, né, vai ser uma força, né, vai estar muito relacionado aqui com a minha produção o distribuimento de corrente elétrica, né. Essa relação ela é muito preciosa, né, porque através dessa relação, e óbvio, estimando que a minha tampa aqui vai corresponder ao meu fluxo em Ref1, na verdade, na referência 1, eu consigo chegar no quê? Que se essa igualdade é real e a gente pressupôs que ela era, logo, se eu pegar uma unidade só, esse aqui é do meu referencial 1, se eu pegar só meu referencial 1, onde eu estou lidando apenas com a força magnética, eu posso assumir que isso daqui vai me gerar o fluxo na tampa, o fluxo do nosso campo, né? Que vai ser o fluxo que vai atravessar, o número de linhas que vão atravessar o nosso campo. Está relacionada intimamente apenas com a força, com essa unidade aqui, com essa integral de caminho aqui de B por V. Repare que aqui, normalmente aqui tem um Qzinho, né, que vem antes disso aqui. Quando eu estou falando de força, aqui antes tem um Qzinho, aqui antes tem um Qzinho. Mas se essa igualdade é válida, esse Qzinho já se anula. E aí acaba sobrando só isso daqui, né? Então, a integral de B vetorial V por unidade dl, pode chamar por unidade dA, você que fica a seu critério, vai ser igual, nesse caso, a integral de caminho também, integral fechada, de E do campo elétrico, escalar, não mais vetorial, né, porque o campo elétrico é escalar com a minha unidadezinha de comprimento, unidadezinha de área, no caso, né, dA aqui. Então, esse referencial 1 vai se igualar por algum instante ao referencial 2. É bem estranho a gente fazer uma igualdade entre o referencial 1 e o referencial 2, mas aqui ela é válida. E aí eu vou exemplificar aqui com bem menos rigor do que o canal iFísica, com bem menos preciosismo, e é claro, eu recomendo fortemente que quem gostou desse assunto vá lá, né? Mas óbvio, vão ter que ter conceitos básicos de cálculo, né? Não é um cálculo muito sofisticado, mas já é algum cálculo. Então, mas eu acho que um aluno do ITA consegue pelo menos acompanhar o raciocínio físico da coisa, né? Então aqui, só exemplificando o que eu já falei, se minha força eletromotriz induzida equivale ao meu campo, ao meu produto vetorial de B por V, nessa unidadezinha de dl aqui, né, de área, isso daqui vai me retornar o meu fluxo na tampa em uma unidade de tempo. Esse sinal aqui de menos, isso aqui é outra coisa que eu não vou poder falar nesse vídeo, porque senão o vídeo ficaria com muito tempo, muito mais de 1 hora, que os vídeos aqui já costumam sair com 1 hora de duração. Mas aqui, esse menos aqui tá ligado com a direção, né? É uma coisa que uma lei que a gente chama de lei de Lenz. Ela é bem intuitiva e bem bonita, mas não vai ficar nesse vídeo a cargo de simplificar. Se vocês quiserem, não acharem no YouTube, que eu acho muito difícil, né, uma explicação boa sobre a lei de Lenz, eu posso gravar um vídeo, mas de fato vocês vão achar isso com muita facilidade. Esse menos aqui, na verdade, ele não é tão importante, né? Mas então, o fluxo em B vai depender então da derivada temporal. Na verdade, isso aqui é D, derivada temporal do fluxo em relação ao tempo, né? Eu coloquei na ordem inversa aqui, mas é só uma aplicação direta disso. A relação da força eletromotriz então induzida com o meu fluxo vai se dar
através da tal relação aqui, né? Então, menos uma derivada do nosso fluxo em relação ao tempo que ele permeia. Óbvio, no ensino médio, isso daqui, essa derivada aqui não existe, né? No ensino médio a gente não estuda isso. Então, a gente acaba estudando que nossa força eletromotriz induzida, e uma maneira que eles usam comumente é de chamar isso aqui de variação de fluxo, né, e variação de tempo. Dá uma estimativa até boa, né? E como eu falei para vocês na última aula, quando a gente trabalha em problemas do ensino médio, a gente pode tomar as coisas como constante. Então, esse preciosismo de derivada e integral acaba que não muda muito. A gente está lidando com, na maioria dos casos, cilindros, né? Está lidando com esferas, com círculos, semicírculos, figuras que são notoriamente fáceis de se calcular a área e não varia a propriedade maior, né? Acaba sendo constante, né? Então, o nosso B, por exemplo, aqui, ele vai se comportar de maneira constante, não vai ter alteração, né? Então a gente acaba, uma aproximação bem válida isso daqui quando a gente está lidando com problemas de ensino médio. Bom, mas aí a parte mais interessante de tudo isso é que quando eu tomo o referencial 2, ele vai ter que ter a mesma força induzida, porque a força magnética é uma só, entende? Então assim, o fluxo na borda, ele sempre vai ser o mesmo, né? Então essa é a parte mais bonita, porque independente dos referenciais que você adotar, mas aqui óbvio a gente adotando o referencial 1 para facilitar a visualização, eles vão chegar na mesma conclusão, certo? Então basicamente é isso, não tem uma teoria assim muito, o que a gente vai usar mesmo é isso daqui, né? Isso daqui é a parte mais assim que a gente vê no ensino médio. Eu só quis fazer uma discussão com vocês e deixar de fato essa referência do canal iFísica. É um canal que eu acompanho já há algum tempo, né? Um canal muito legal, muito recomendado para quem gosta de física mesmo, mas física do ensino fundamental, do ensino superior, né? Mas que ele tem uma linguagem que acho que vocês conseguiriam acompanhar assim. Então aqui eu deixei de referência, né? Aqui no final, canal iFísica, para saber mais. Vamos resolver a questão, que é uma questão bem legal, né? Bem bacana. Então, aqui eu extraí os dados do problema, né? O número de espiras ele me deu 200, o nosso raio 5 vezes 10 a menos 2 centímetros, o nosso campo 1,25 Tesla, nosso tempo 15 vezes 10 a menos 3, né? 15 milissegundos, né? Aqui eu coloquei isso aqui também, outra vez preciosismo da minha parte, né? Porque como eu falei agora, recentemente, no ensino médio a gente toma quase tudo como constante, quase tudo como as medidas mais triviais possíveis, as formas mais simples de se exemplificar as coisas, e essa integral de caminho acaba se transformando simplesmente naquilo que eu falei com vocês, né? Então o fluxo aqui vai depender simplesmente do B vezes a área, que normalmente é uma área conhecida, vezes aqui o cosseno do ângulo entre eles, né? O cosseno θ. Então, preciosismo da minha parte, a gente não precisaria fazer isso, certo? Mas vamos aqui começar. A primeira coisa que ele me dá, ele me fala que o meu desenho, a minha espira, está paralela às linhas de campo magnético. O que a gente costuma falar no ensino médio com a galera é que assim, um jeito intuitivo de chegar nesse resultado é simplesmente assim: se eu tenho uma espira, eu quero que campos atravessem ela. Se campos não atravessaram minha espira, se campos passaram rente à esfera, ou seja, passaram paralelo à esfera, automaticamente eu já posso assumir que a variação do fluxo é zero. É zero, porque não teve perfuração, né? Não tiveram fios de campo magnético que perfuraram essa espira. Mas a gente pode fazer associação óbvio matemática, como quase tudo na física, a gente tem a explicação matemática disso, né? Um produto vetorial que vai me gerar um cosseno de θ, e quando eu tomar aqui o vetorzinho que a gente chama de normal, né? Então aqui se eu tenho um B para a direita, eu tenho um vetorzinho normal a essa espira aqui, que vai formar um ângulo de 90 graus justamente com o meu campo magnético. E se eu tenho um cosseno de 90 graus, todo mundo sabe, cosseno de 90 graus é zero. Então essa igualdade aqui vale zero, né? Mas eu acho mais fácil até para os alunos mesmo decorar essa coisa, né? Aprender, na verdade, essa intuição física, que se não atravessou nenhuma linha de campo, vale zero, certo? Mas aí ele girou ele em 1/4, né? E o que é girar um círculo, uma circunferência em 1/4? Bom, a gente sabe que a circunferência ela é dividida em 4 grandes quadrantes, né? Se a gente parar para lembrar da trigonometria, né? E a gente tem aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Se ela estava paralela, né? Se aqui valia π sobre 2, que foi o que a gente viu, né? Porque valia 90 graus. Se eu girei ali 1/4, né? Vamos colocar que a gente girou nesse sentido aqui, ela chegou no zero, né? Então aqui o meu cosseno do ângulo vale zero.
Mas novamente, né, a gente pode fazer essa analogia aqui, depois que a gente já visualizou isso, é que agora tem várias linhas que vão atravessar, né, a minha espira, né? Ou a gente pode ver por esse lado, ou a gente pode ver que a minha unidade de DL aqui, né? Eu gosto de escrever DL, mas vocês já perceberam que eu estou falando de unidade diária, né? O meu DL aqui, ele é paralelo, né? Então, quando eu tomar o cosseno de B com DL, reparem que os dois estão na mesma direção, né? Aqui eu tenho o meu B e aqui eu tenho o meu DL. Quando eu tomar os dois na mesma direção, eu vou ter um cosseno de zero entre eles, né? É a mesma coisa do trabalho, que o cosseno entre as duas forças normalmente é zero também, né? Então, aqui, só reescrevendo a nossa fórmula, né? O fluxo valendo B vezes A vezes o cosseno de θ, que aqui vale zero, que o cosseno de zero é 1, a gente chega simplesmente nessa fórmula aqui, que nosso fluxo vai ser nada mais, nada menos, olha que simples, B vezes a área, e é uma área do quê? É uma área de um círculo, né? Então é muito, muito, muito tranquilo, né? Então beleza, vamos aqui, B vezes a área, já tem esses dados aqui, 1,25, πr quadrado, tudo isso aqui é muito trivial para vocês que fazem vestibulares tão complexos como esse. Deixar nessa fórmula aqui mesmo, né? Vamos fazer essa conta aqui por agora. Lembrando agora da lei de Faraday que a gente acabou de estudar, sobre o fluxo valendo menos. Aqui eu não tinha lembrado que eu tinha escrito isso aqui sobre a lei de Lenz, não. Mas enfim, mais preciosismo da minha parte, não precisa desse preciosismo da lei de Lenz, mas esse menos aqui acaba que ele é irrelevante. Vou até colocar o mais aqui porque não faz diferença, ele só de fato só quer me mostrar o sentido, né? Então aqui eu vou ter a variação do fluxo em função do nosso tempo, né? Variação do tempo. Vamos só substituir os valores, né? Isso aqui é super trivial. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que essa lei aqui de Faraday, ela sempre toma para 1 espira, mas se você quer fazer para, sei lá, 1000 espira, é só você multiplicar por 1000, né? Se você quer fazer por 1 milhão de espira, multiplica por 1 milhão. Quer fazer por 200 espira, que nem é o caso, multiplica por 200, né? Então aqui eu multipliquei por 200, aquela relação que a gente já tinha encontrado, né? De variação do fluxo, que a gente já tinha encontrado, né? E dividir pelo tempo, que ele também já deu. Aí fazendo essas continhas aqui, 1,26, aqui de 10 a quarta menos 10 a menos 4 vai embora, 10 a terceira, 1,26 vezes 10 a terceira, né, aproximadamente. Então aqui vai dar 1,6666, vai dar muito 6, mas não é dízimo periódico não, mas vai dar 1,666, aproximadamente 1,25, né. Mas não tem essa alternativa. A alternativa que tem é 130 volts. Provavelmente aqui deu diferente esse 130, 125, porque ele deve ter tomado π igual a 3, né? Eu fiz 3,14, eu fiz todas as contas na calculadora, ele deve ter tomado alguma aproximação, mas é isso, né? Questão muito simples, muito tranquila, e assim a gente encerra finalmente a nossa playlist com resoluções do ITA. Eu espero que, se te ajudou, você me ajude, né? Deixa o like, comente aí o que você queria ver no canal, né? Mais playlists, você quer ver mais exercícios do ITA? Você quer ver exercícios de vestibulares mais difíceis? Existe vestibular mais difícil que o ITA? Não sei, essa prova eu achei fácil, né? Eu achei que a da FUVEST, inclusive desse ano de física, que vocês quiserem eu posso gravar a playlist dela, foi mais difícil. Eu cheguei a resolver algumas questões que meus amigos me passaram, de fato ela é mais difícil. Outra vestibular que eu também acho que foi mais difícil, o IME, eu acho que o IME desse ano teve um nível de dificuldade mais difícil, né, 2020-2021, teve um nível bem mais difícil. Eu acho que o ITA acho que tiveram 3 questões só que foram assim mais complicadas, né. No mais, eu acho que é isso, né. Eu posso também fazer questões sobre quem gosta de prestar o F, né, o exame unificado de física, mais o ensino superior, ou quem gosta de participar de OBFEP, que chama? OBF, que é a Olimpíada Brasileira de Física e Olimpíada Brasileira de Física em escola pública, né? Quem quiser também exercícios dessas modalidades, deixem nos comentários, eu vou fazer, eu vou gravar, e até a próxima.